Cumprimento a todos e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui convosco, de estarmos todos aprendendo a nossa doutrina, este farol que nos guia nos caminhos da nossa vida. Estamos a estudar o Livro dos Espíritos, estamos na parte segunda do mundo espírita ou o mundo dos espíritos, no capítulo 6º da vida espírita e ainda na escolha das provas. Então, na questão 271, é colocada esta questão aos nossos irmãos espirituais. Estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo nascendo, por exemplo, entre canibais? Então, vemos aqui nesta pergunta alguma coisa muito interessante. Nós, na erraticidade, estudamos as diversas condições que, renascendo, nos fazem progredir, nos ajudam a progredir. E esta questão é colocada e os espíritos respondem: entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos da natureza dos canibais, ou ainda inferiores aos destes. Então, há em tudo uma harmonia, uma escala de graus que nos colocam uns junto dos outros e não irão muito adiantados, espíritos muito adiantados, para junto de espíritos muito atrasados. Mas vamos ver o que nos diz Allan Kardec sobre esta questão. Sabemos que os nossos antropófagos não se acham no último degrau da escala espiritual e que há mundos onde a bruteza e a ferocidade não têm analogia na Terra. Portanto, podemos ver que, apesar de ser muito chocante o canibalismo para nós, ainda há mundos, há situações em que os espíritos estão num estado de maior ferocidade. Os espíritos que aí encarnam são, portanto, inferiores aos mais ínfimos que no nosso mundo encarnam. Para eles, pois, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso. Como progresso seria para os antropófagos terrenos exercerem entre nós, que à partida já somos mais civilizados, uma profissão que os obrigasse a fazer correr sangue. Então, num momento mataram para comer, num outro momento lidarão com o sangue, mas já não farão a mesma coisa. Não podem pôr mais alto suas vistas, porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender maior progresso. Não é de estranhar, é da natureza. O espírito só gradativamente avança. Não lhe é dado transpor de um salto a distância que da civilização separa a barbárie. E é esta uma das razões que nos mostram ser necessária a reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. Nós sabemos por nós quanto nos custa erradicar um defeito, um vício. Por isso podemos compreender, ou ainda não, quanto custará ao espírito percorrer todo o caminho evolutivo, saindo do reino animal até chegar a ser um anjo. De outro modo, que seria desses milhões de criaturas que todos os dias morrem na maior degradação se não tivessem meios de alcançar a superioridade? Porque os privaria Deus dos favores concedidos aos outros homens? Deus é Pai e vela por todos nós. A todos os espíritos concede a possibilidade de progredir. E cada um de nós, à medida que toma consciência, vai sendo mais capaz de utilizar os recursos que Deus nos dá. Ajuda-nos a pensar Miramês. Entre os canibais não nascem espíritos elevados cuja superioridade ultrapassa o entendimento daquele grupo. Por que que um espírito puro reencarnaria junto a espíritos primitivos? Jesus já nos dizia uma coisa muito interessante.
falava aos discípulos: não deis pérolas aos porcos, não lanceis coisas santas aos cães. Era uma linguagem que os homens interessavam, porque de facto é como falarmos uma língua estrangeira, não é? Como é que uma disparidade tão grande de evolução haveria de ter forma de se compreender? Se nós ouvirmos um chinês falar, não percebemos, não é? Por muito que queiramos compreender, não chegamos lá. Então é justo que no meio dos canibais nasça um espírito que tenha mais um pouco de entendimento que eles para guiá-los, como igualmente reencarnam almas ainda mais inferiores para aprenderem o que estes já granjearam. E disso temos prova na nossa própria sociedade, onde há espíritos de todos os naipes, não é assim? Uns mais elevados, outros medianos e outros de condições inferiores. Porquê? Porque nós aprendemos uns com os outros e, como tantas vezes ouvimos aqui dizer, com uns aprendemos o que devemos fazer, com outros aquilo que rejeitamos, que vemos que não devemos. Então a vida é um processo de despertamento espiritual constante e o tempo se encarregará disso com sabedoria, porque nós não damos conta, ou por outra, demoramos muito tempo a dar conta, mas aquilo que nos vai regendo a vida são leis justas, leis de amor, leis de Deus que são para toda a sua criação. E se não houvesse o inferior, qual seria o trabalho do superior? Na criação de Deus, todos os planos da vida se fundem para engrandecer. Então, por que julgar a quem erra, se é uma oportunidade para o justo trabalhar? E não esqueçamos, o santo já foi primitivo e o sábio já passou pelos caminhos que nós estamos a falar. Se Deus se encontra em toda a parte, como nós sabemos, Deus está também entre os canibais. As sociedades inferiores da Terra, nas condições em que elas se encontram, irão desaparecendo com a ajuda do tempo e da evolução. E Miramês refere aqui algo de interessante. Por que é que as próprias leis das nações protegem os animais? Por serem eles úteis à sociedade. Ainda mais, eles nos mostram de onde nós viemos e que certamente encontramos quem nos ajudou a chegar onde estamos. Todos nós estamos aqui porque fomos ajudados a chegar. Então fazer o mesmo é dever de toda a criatura. Nós temos sempre um papel para com os nossos irmãos. Neste momento, o ciclo evolutivo do planeta está se encerrando, há um ciclo a encerrar-se. E em todos os fechamentos de ciclos, sempre que se encerra um ciclo, os problemas se avolumam. Guerras e rumores da guerra, pestes, terremotos e aflições sem conta. Mas tudo é passageiro. É a tempestade anunciando a bonança. Nós não estamos sós. Nós somos regidos por leis de amor, de justiça e de caridade. Então, tenhamos condições, todos nós, para suportar com coragem o que haverá de acontecer. Nós todos somos chamados. Possamos ser também escolhidos. Muitos vão herdar a terra, que passará a ser o mundo de regeneração, onde ninguém mais errará, mas todos estarão consertando o que fizeram com desacerto. E na questão 272, poderá dar-se que espíritos vindos de um mundo inferior à Terra ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados, uma vez que é um atraso tão grande? Respondem os irmãos espirituais: pode. Alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto, mas nesse caso ficam deslocados no meio em que nasceram, por estarem os seus costumes e instintos em conflito com os dos outros homens. Porque há uma disparidade tão grande de comportamento, de atitude, que nós facilmente notamos. Allan Kardec, o nosso venerável codificador, esclarece-nos assim: tais seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização.
Não sabemos nós disto. Mas o que é que está a acontecer com eles? Voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação. Apenas volvem ao lugar que lhes é próprio e com isso talvez até ganhem, porque eles vão servir de impulsionamento para os irmãos que ficaram. Então, Miramês com o título Parece Impossível, porque a nós parece-nos impossível, porque desconhecemos ainda muita coisa. Ele diz, na Terra também há espíritos que não são seus habitantes desde o início. Vêm de mundos, muitos mundos, uns inferiores, outros superiores, uns aprendendo e outros ensinando. Claro, nós não damos conta, percebemos que há grande disparidade entre todos nós e pensamos que estamos aqui todos no mesmo nível, mas não estamos. De facto, são de diferentes proveniências os espíritos que aqui estão. Então, há espíritos oriundos de mundos atrasados que têm a permissão para renascer aqui neste planeta, mas não se adaptam a ele, voltam à pátria de origem, algo melhor do que quando vieram, e tudo tem uma finalidade. Os benfeitores espirituais permitem, quando veem nisso, meios para educar, quer a eles, quer àqueles que eles depois vão educar. Assim também, em se referindo às tribos mais primitivas, em raros casos, um de seus elementos tem missão de reencarnar no meio da civilização, mas se isso acontece, logo é percebido pela sua ferocidade dentre os mansos e humildes. Mas volta a afirmar, não se dá o contrário de espíritos puros renascerem nas tribos dos canibais, porque não há qualquer objetivo com isso. No entanto, esses espíritos puros visitam em espírito essas tribos, lhes ofertando vibrações diretas para futuro amadurecimento espiritual. Então, nada é esquecido por Deus. Sendo o Pai de todos nós, assiste a toda a sua criação com a maior solicitude. E por isso é que Ele envia tantos espíritos tocarem os nossos corações em relação também aos animais, à natureza, porque nós ainda somos pouco sensíveis, quer aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes, quer àqueles que nos precedem em termos de evolução. Então, os espíritos superiores trabalham constantemente nas grandes expansões dos umbrais. Eles, os nossos irmãos que estão nos umbrais, não podem galgar os pinos da luz, porque não suportam as vibrações ali irradiadas. Nós sabemos que, apesar de vivermos na Terra, não conseguimos sobreviver em todos os ambientes, pois não. Apesar da água ter oxigênio, nós não respiramos o oxigênio da água. Nós temos que nos adaptar àquela vida, não é? Então, quando o espírito está num determinado nível, não consegue subir a níveis superiores porque não tem como sobreviver, não tem sintonia para isso. Então, eles não ascendem por inferioridade, mas os superiores descem por amor às criaturas que sofrem. Parece, para muitos de nós, impossível, mas acontece todos os dias. Está a acontecer agora, aqui conosco, neste momento. Então, há de facto espíritos que pedem provas que não suportam. E nós sabemos que somos aconselhados, mas é sempre bom nós registarmos que os extremos são perigosos para espíritos sem preparo. Então, aprendamos a melhorar todos os dias, com parcimónia. Mesmo o bem que deve ser praticado por nós, deve ser assim, praticado com segurança, para não perder o caráter de amor, para não ser outra coisa, porque muitas vezes pode transformar-se em orgulho, em vaidade. Todo o trabalho carece de preparo e esse pede tempo no aperfeiçoamento. Nós somos espíritos imortais, portanto devemos preparar-nos com consciência, com vontade, mas usando o tempo que Deus nos dá da melhor maneira.
Não devemos querer subir, no entanto, sem descer de vez em quando para dar as mãos aos que se encontram atrás. Essa é uma lei divina. Se Deus está em toda a parte e nos envia irmãos que nos ajudam, por que não nós também descermos de vez em quando? Então, descer por amor e subir por evolução. Este deve ser o nosso ideal, nos diz Miramês. E na questão 273, será possível que um homem de raça civilizada reencarne, por exemplo, numa raça de selvagens? É. Mas depende do género de expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a seus semelhantes. Um que em certa época exerceu o mando pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação que Deus lhe imponha se ele abusou do seu poder. Mas também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando uma posição influente para fazê-los progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Então, um espírito de mediana evolução, pode renascer numa tribo de selvagens, mas acaba por tomar um lugar de destaque naquele ambiente, porque ele vai levar aos espíritos ali encarnados os seus conhecimentos. Ele regride na sua forma, na sua condição social, mas não regride no patamar espiritual que já alcançou. O que ele aprendeu, ele transporta consigo e não é um património de cada um de nós. Aqui já ouvimos várias vezes que também entre nós reencarnaram espíritos, inclusivamente acabamos de ler de outros planetas que vieram ajudar-nos à evolução. Então há sempre esta ligação. Lembra-nos, Miramês, pelas ruas encontramos muitas vezes mendigos dormindo nas calçadas, enfrentando frio e chuva, fome e nudez, e ainda mais o desprezo da sociedade, porque abusaram dos poderes no passado e desmantelaram a mesma sociedade com os seus instintos inferiores. Hoje aparecem no cenário do mundo desprovidos de recursos, abandonados pela própria família, que não souberam respeitar. Muitos desses espíritos que já se encontram saldando os débitos saem logo das provações. Outros, mesmo sendo convidados para melhores lugares, recusam. Porque sentem a necessidade de sofrer pelo que fizeram os outros padecer com o seu orgulho e o seu egoísmo. Tudo está certo no mundo. Tudo está certo no mundo. A caridade e o amor, no entanto, nos chamam, não para desfazer o que a lei está a cobrar, mas para aliviar o fardo dos que estão a sofrer. Porque os nossos irmãos, todos os nossos irmãos que sofrem, não é por acaso, não é sem sentido, não é sem causa. Mas essa é uma questão deles com as leis divinas, com o Pai. Aos seus irmãos é dado aliviar o fardo de todos os que sofrem. Esse ato de luz prova a existência do Criador. Então, também, no meio dos selvagens, pode haver missionários, espíritos menores, mas que se tornam bons e ajudam os mais primitivos a despertarem para o bem e para a justiça, ainda que por processos rudimentares. Porque quem já sabe, quem já ama, como fez Jesus, baixa a sua luz e vem junto daqueles que mais precisam para os ajudar. Foi isso que fez Jesus, o espírito mais elevado que já pisou o sol da terra, o nosso governador, um espírito crístico, o Cristo. Ele desceu até nós, homens tão rudes e violentos, para nos ajudar.
para deixar gravada a mensagem que até hoje recordamos e que até hoje tentamos compreender. Então lembremos-nos sempre do Cristo e peçamos a Ele inspiração para a nossa vida, para não precisarmos voltar pelo impositivo da lei de novo à carne em piores condições, na nossa forma e no ambiente em que iremos reencarnar. Que a dor, ela sempre vem cobrar de quem fez mau uso da saúde, do poder, de tudo o que Deus nos concedeu. Então, concluindo, nós percebemos que o espírito evolui gradativamente, lentamente, como percebemos por nós mesmos. Não fazemos ideia do tempo que demoramos, das etapas que nós vamos ultrapassando e das situações que cada um de nós vai vivendo. Não lembramos. Deus concede-nos a bênção do esquecimento. Portanto, nenhum de nós lembra se foi canibal, se foi antropófago, o que foi, porque não interessa o que passou, interessa o que hoje temos à nossa disposição para preparar o nosso futuro. Ele dá-nos a bênção do esquecimento para que a nossa alma não sucumba ao peso das memórias dos nossos atos passados. Deus é a perfeição e as suas leis são perfeitas. Deus é amor sempre. Nós ainda não entendemos como age o amor pleno, o amor sublime, o amor supremo, o infinito amor de Deus. Porque o nosso raciocínio ainda não alcança a pensar sobre isso, não temos como, desconhecemos. Então, entre canibais estão os seus iguais, alguns espíritos mais atrasados, outros mais adiantados, porque Deus não faz mau uso dos recursos que tem. Não faz. Nós fazemos, Deus não faz. Não há desperdício algum na sua obra. Deus nada faz de inútil. Tudo é harmonioso, progressivo. Espíritos muito mais adiantados, entre canibais, não seriam entendidos e os seus ensinamentos e os exemplos não teriam como fazer efeito. Como dizia Jesus de nós, eles não teriam olhos capazes de ver, ouvidos capazes de ouvir e coração capaz de compreender. O processo é gradual e constante em matéria de evolução espiritual. Não esqueçamos, Deus está em toda a parte. Está entre todos os seus filhos. Está em todos os seus filhos. E sabe que em todos eles, em todos nós, cresce o entendimento e o amor. E Deus sabe como os seus filhos crescem. Porque Deus nos criou. Ele definiu as leis que regem as nossas vidas, que regem a vida. Nós, os seus filhos, é que ainda não compreendemos que é Deus. Não entendemos ainda a grandiosidade da vida e a magnificência da criação. Somos filhos muito pequenos. Não sabemos as etapas, as formas porque vamos crescendo, o tempo que demora. Mas Deus, Ele sabe tudo. Deus é amor sempre. Agradecemos por estes momentos, agradecemos pela possibilidade de aprender, de compreender, de poder trilhar novos caminhos, de poder iluminar o nosso espírito. E que possamos, nesta hora, receber essa luz que vem do alto para nos beneficiar, esse amor que está sempre ao nosso derredor e com o qual tantas vezes não sabemos sintonizar.